Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém, amados. Graças a Deus por momento de louvor, de adoração que nós tivemos. Agora eu quero abrir com os amados a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, em Filipenses capítulo 4. Nós lemos na abertura Mateus capítulo 6, onde Jesus ali nos ensina que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, com o que havemos de comer, de vestir, que nós não devemos andar ansiosos, porque o Pai tem cuidado de nós. E essa palavra contra a ansiedade é ratificada aqui pelo apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, a partir do verso de número 6. Filipenses 4, a partir do verso 6, diz assim: E não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Como nós falamos na abertura desse culto, a ansiedade é um tema muito importante para nós estarmos falando nessa noite. Nós falamos na abertura desse culto que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, onde há uma porcentagem maior, aproximadamente 10% da população no Brasil, são de pessoas com diagnóstico de transtorno de ansiedade. A ansiedade, ela é a segunda causa de afastamento de trabalho hoje, no Brasil e no mundo. A maioria das pessoas que se afastam do trabalho se afastam por causa dos transtornos de ansiedade, só perdendo para as pessoas que quebraram, tiveram alguma lesão, quebrou algum osso, ou uma lesão muscular grave, pela atividade física do trabalho. Tirando essa parte, a ansiedade é a doença que mais afasta as pessoas do trabalho. E nós vamos ver nessa noite como a ansiedade ela afeta de uma forma significativa todas as áreas da vida do sujeito, inclusive na sua vida espiritual. Nós estamos vivendo essa pandemia do coronavírus, estamos vivendo as consequências dessa pandemia, com mortes, infelizmente, muitas mortes, muito desemprego, muitas pessoas ficando endividadas, muitas pessoas indo à falência, pequenos microempresários, pequenos empresários, pessoas falindo com seus negócios, Estamos vivendo uma crise social, econômica, política, mas também estamos vivendo uma crise emocional, psicológica, porque essa pandemia, mais do que nunca, está afetando de uma forma muito significativa o emocional das pessoas. Essa semana, não sei quem assistiu, a entrevista de um dos filósofos mais respeitados do país, o Pondé, e o Pondé estava falando na CNN essa semana que ele acredita que, pelo que ele está vendo nas pessoas, que no final dessa pandemia, quase que 100% das pessoas no Brasil vão estar tomando remédio para ansiedade, porque as pessoas estão realmente desenvolvendo uma ansiedade muito exacerbada. E quando a gente fala de ansiedade, é importante a gente separar algumas coisas. Por exemplo, existe aquela ansiedade falada por Jesus em Mateus capítulo 6, que é aquela ansiedade relacionada à falta de fé, à falta de confiança em Deus,
aquela ansiedade gerada pela preocupação, né? Se vamos ter o que comer amanhã, se vamos ter emprego, né? Aquela ansiedade que é gerada pelo medo e pela incerteza quanto ao amanhã. Jesus fala dessa ansiedade que é gerada por essa falta de fé e de confiança em Deus, de cuidado de Deus conosco, né? Gerando esse medo que nós temos do futuro, do amanhã. Jesus fala desse tipo de ansiedade, mas não existe só esse tipo de ansiedade citado por Jesus em Mateus 6. Existe uma outra ansiedade, que é a ansiedade patológica. Existe aquela ansiedade que é uma ansiedade química, que é uma ansiedade, né, uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, e como eu falei aqui, né, que gera o afastamento de milhares de pessoas do trabalho, do ambiente de trabalho, né? Essa ansiedade patológica, química, ela requer tratamento, requer cuidado, né? Em algumas ocasiões ela requer medicamento para tratar dela. Porque o que é a ansiedade, amados? A ansiedade é um estado psíquico, né, que gera nas pessoas uma apreensão, um nervosismo, um medo relacionado principalmente às coisas futuras, né, aos acontecimentos futuros, onde a gente prevê alguma situação desagradável ou perigosa na nossa vida. E é muito importante que nós possamos ouvir essa palavra nessa noite, para nós quebrarmos o preconceito que parte da sociedade, né, que ignora os transtornos emocionais, tem em relação às doenças emocionais. A gente sempre, quando a gente dá palestra por aí, a gente sempre fala que a gente tem que quebrar esse preconceito, né, esse paradigma de que a depressão, a ansiedade, o pânico não são doenças, são fraqueza de mente, né? As pessoas, de um modo geral, têm muito preconceito com as doenças emocionais. Por exemplo, né, se a pessoa tem um problema de pressão alta, por exemplo, aí ela pode ir no médico, tomar remédio. Se ela tem diabetes, ela vai tomar remédio para diabetes. Se ela tem problema de audição, ela vai botar um aparelho no ouvido. Se ela tem problema, não enxerga direito, ela vai usar óculos. Aí a gente não tem preconceito com as doenças físicas, a gente usa óculos, a gente coloca aparelho no ouvido, a gente cuida da nossa saúde. Agora, por que quando se fala dos transtornos emocionais, a gente manda orar para se libertar, ou porque é fraco? Amados, os transtornos emocionais, que a ansiedade está inclusa, né? Ela é reconhecida, como nós falamos, como um mal do século. E nós, brasileiros, somos campeões, né, do diagnóstico de ansiedade, né, onde nós temos quase 20 milhões de ansiosos diagnosticados, fora os que não são diagnosticados. Então as pessoas que sofrem dos transtornos emocionais, como ansiedade, elas recebem muito preconceito por parte da família, por parte, às vezes, do trabalho, né? Se uma pessoa se afastou de licença, né, porque estava com problema de estômago, o patrão, ok. Agora, se a pessoa se afastou porque estava com problema emocional, estava com ansiedade, desenvolveu pânico ou depressão, aí as pessoas muitas vezes não levam a sério. E eu quero falar para você que a ansiedade, a depressão, os transtornos emocionais, elas são transtornos reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde, são doenças que nós temos que levar a sério. Então, o mesmo Deus, Jesus, que cura, que você fala que tem falta de oração, então se for falta de oração, joga o teu óculos fora, porque é falta de fé também. Se for falta de oração, porque o mesmo Jesus que pode curar a ansiedade, a depressão, cura o problema de vista, cura o problema de pressão. E por que você está tomando remédio de pressão? Cura o problema de estômago, por que você está tomando remédio de estômago? Cura o problema no fígado, por que você toma remédio de fígado? São doenças que Jesus pode curar qualquer uma delas, ou ele também, a Bíblia diz que a ciência foi uma ação de Deus na sociedade, no mundo, né? A Bíblia diz que a ciência ia se desenvolver, então a ciência, Deus capacitou, né, também pessoas para poder nos tratar. Então a ansiedade, primeiro mito que a gente precisa quebrar é esse mito de que ela não é uma doença. Ela é uma doença. Só que, se a gente parar para pensar, todo mundo tem um pouco de ansiedade, né, amados? Em certo grau, todo mundo tem um pouco de ansiedade, né? Diante de uma situação nova, a gente fica ansioso, né?
diante de um encontro, por exemplo, se você vai para uma entrevista de trabalho, né? Você vai ficar ansioso ali, porque, né, se você for mal na entrevista, você, né, vai perder o emprego, né? Se você vai conversar com aquela menina, o seu prometido, a sua prometida ali, né, bate aquela ansiedade. Então existe uma ansiedade que são ansiedade normal. Aquela ansiedade, a ansiedade ela é normal quando existe alguma razão para a gente estar ansioso, né? Um encontro, uma consulta, a gente vai pegar um exame que a gente faz, meu Deus, o que vai dar nesse exame? Então, existe aquela ansiedade que é normal, todo mundo tem um grau de ansiedade, né? E a ansiedade, ela tem um lado até positivo, porque existe aquela ansiedade também que nos faz com que a gente haja diante de uma situação de perigo, né, que possa ocorrer na nossa vida. Agora, de onde vem a ansiedade? Qual é a etiologia da ansiedade? A ansiedade, ela tem muitas origens. Nós não vamos falar aqui de todas, não vamos nos demorar, né? Nós só queremos trazer só um esboço, uma introdução para a gente estar pensando, né? Primeiro, uma má notícia para as mulheres, mas eu acho que também não é novidade nenhuma. As mulheres sofrem 2 vezes mais de ansiedade do que os homens, né? Tem duas mulheres aqui olhando para mim, né? E nenhuma das duas são ansiosas não, né? Longe, né? Isso, né? As mulheres, estatisticamente falando, são 2 vezes mais ansiosas que os homens, isto é, tem mais diagnóstico de ansiedade em mulheres do que nos homens, né? As mulheres tentam se defender falando que elas procuram tratamento, por isso que o diagnóstico, né, a estatística diz que tem mais mulheres, porque muitos homens, né, não buscam, né, se cuidar, mas as mulheres, elas têm 2 vezes mais ansiedade do que os homens. Agora, as pessoas podem desenvolver ansiedade também por causa de traumas, um acidente de carro, um assalto, alguma situação ruim que possa acontecer na vida dela, uma perda, né? Uma separação, uma ansiedade traumática pode levar a pessoa a desenvolver uma ansiedade. Abuso na infância, abusos físicos, né? Sexuais, pode desencadear algum tipo de ansiedade nas pessoas. Outro fator, e é uma palavra também importante para as mamães e os papais, né? Outro fator que pode gerar ansiedade nas pessoas é quando a gente, na educação dos nossos filhos, né, a gente fala para eles: olha, não vai para lá não, senão o bicho papão vai te pegar. Olha, se você fizer isso, eu vou te deixar trancado no quarto escuro. Olha, eu vou te deixar sozinho. Então, quando a gente coloca esses medos nas crianças, né, para ela poder nos obedecer, muitos pais não sabem, mas estão semeando ansiedade na vida dos seus filhos. Outras pessoas vão desenvolver ansiedade, crianças, por exemplo, que presenciam os pais brigando, elas vão desencadear um nível de ansiedade significativa, crianças que crescem vendo conflitos dentro de casa de forma significativa, né? E existem pessoas que desenvolvem também ansiedade por questões hereditárias, né? A genética e a hereditariedade é um outro fator muito importante e talvez seja a maior parte dos ansiosos são ansiosos por questões genéticas, né? Existem pessoas que já têm uma predisposição genética a desenvolver ansiedade. Elas nasceram, assim como tem gente que tem predisposição, né, a diabetes, a colesterol alto, né, a pressão alta, existem pessoas que já nascem com os genes da ansiedade e por isso elas já sempre não passaram por nenhum tipo de experiência dolorosa, traumática, mas elas desenvolveram um transtorno de ansiedade por questões químicas. É uma ansiedade química, orgânica, não foi uma ansiedade causada por alguma situação adversa na vida dela. Agora, a ansiedade, ela afeta todas as áreas da vida do ser humano. A ansiedade, ela afeta todo, por isso que é algo sério que nós temos que cuidar, porque ela afeta as relações, afeta a família, afeta no trabalho, ela afeta em todas as áreas. Aonde a ansiedade, por exemplo, ela influencia? A ansiedade, por exemplo, influencia nos pensamentos, nos nossos pensamentos. A ansiedade gera, né, excesso de preocupação, excesso de pensamentos e preocupação. Então, uma pessoa ansiosa é uma pessoa extremamente preocupada. Todo mundo tem preocupações, né? Todo mundo, eu, você, todos nós temos preocupações. Mas o ansioso, né, principalmente a pessoa que tem TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, ela tem uma preocupação exacerbada. Não é aquela preocupação dentro do nível normal. Não, a preocupação do ansioso, ela é muito exacerbada. Ela tem excesso de preocupação. Os pensamentos
dela são pensamentos muito acelerados, a mente dela não para, né? Então você vê que gera um cansaço mental, porque a mente dela não para. Pensamentos catastróficos, ruins, negativos, vêm sobre a mente do ansioso. É muito comum que o ansioso fica sempre prevendo, né? Ele usa muito a frase, mas e se acontecer isso? E se, né? Ele não quer falar em público, tem vergonha de falar em público, ele pensa, não, mas e se eu não conseguir falar? E se as pessoas riem de mim e tal? Então ele usa muito. A ansiedade, ela influencia os nossos pensamentos, gerando preocupação, mente aceleradas, etc. Mas a ansiedade não gera só uma influência negativa na nossa mente. A ansiedade também influencia no nosso humor. Uma pessoa ansiosa, uma pessoa irritada, ela desenvolve irritabilidade, ela desenvolve medos. Todos os medos que as pessoas têm, medos e fobia. Fobia é aquele medo exacerbado, patológico, né? Todo mundo tem medo de alguma coisa. Agora, quando a gente tem fobia, é aquele medo, né, muito exacerbado. Os medos e ansiedades são sintomas de ansiedade. Então a ansiedade, ela gera irritabilidade. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa irritada, nervosa. Ela gera medo, gera inquietação, uma pessoa fica inquieta. Conviver com uma pessoa ansiosa é muito difícil, porque ela agita a casa toda, ela deixa todo mundo nervosa com a ansiedade dela, né? O nervosismo dela, a irritabilidade dela, a ansiedade dela acaba contaminando os outros integrantes da família e afetando assim a relação. Então a ansiedade, ela afeta o pensamento, a ansiedade afeta o humor, a ansiedade afeta o comportamento das pessoas, a maneira como as pessoas se comportam, elas são influenciadas pela ansiedade. Por exemplo, pessoas ansiosas evitam fazer determinadas atividades por causa da sua ansiedade. É gente que não dirige, tem carteira, mas não dirige, ela evita, né, situações que vai aflorar a sua ansiedade. Então afeta o comportamento delas, afeta o sono. Pessoas ansiosas geralmente têm problemas para dormir, porque a mente não para, fica pensando, né, no que tem que fazer no outro dia, nos problemas e tal. Então acaba afetando o sono, acaba afetando a alimentação dela, ela acaba comendo muito por causa da sua ansiedade. Então a ansiedade, vocês percebem que afeta o comportamento das pessoas, afeta o humor das pessoas, afeta o pensamento das pessoas, afeta a parte física das pessoas. A ansiedade é o transtorno emocional que mais somatiza. A ansiedade é o transtorno emocional que mais gera problemas físicos nas pessoas. A ansiedade gera taquicardia, problema cardíaco. A ansiedade gera sudorese, suor excessivo. A ansiedade gera tremedeira. A pessoa, quando fica ansiosa, vai ficar trêmula, com as mãos tremendo, né? Ficam nervosas. A ansiedade gera problema de estômago. Tem gente que, quando fica ansioso, preocupado, o estômago começa a doer, aí dá problema de gastrite, dá problema de úlcera. A ansiedade afeta o funcionamento do intestino. Pessoas ansiosas geralmente têm problema de intestino, ou fica o intestino solto, ou fica o intestino preso. A ansiedade afeta a pele. Tem pessoas que, quando ficam ansiosas, ficam cheias de placas pela pele. Afeta a respiração, gera uma angústia, uma sensação de sufocamento. Então a gente vê que a ansiedade, ela afeta o físico das pessoas também. Ela afeta os pensamentos, ela afeta o humor, ela afeta o comportamento, ela afeta o físico das pessoas e também ela afeta a vida espiritual das pessoas. Como é que é, Alex? Ela afeta a vida espiritual? Sim. A ansiedade também atrapalha a vida espiritual das pessoas. Ela afeta a fé das pessoas. Ela afeta a nossa confiança. Ela atrapalha a nossa confiança em Deus. A ansiedade, ela gera culpa, porque nós não conseguimos fazer as coisas. A ansiedade gera dúvida nas promessas de Deus, na palavra de Deus, dúvida, incredulidade, ceticismo na oração, nas promessas da palavra. Ela gera incredulidade, ela gera medo da gente fracassar. Então muitas vezes a gente deixa de trabalhar na obra de Deus, deixa de servir a Deus na igreja com medo de fracassar, com medo de não dar certo, com medo de ser criticado. Então a ansiedade, ela afeta também a nossa vida espiritual. Porque a gente deixa de ter fé, ela afeta a fé das pessoas, a confiança das pessoas em Deus. E elas deixam muitas vezes de fazer muitas coisas
por causa do seu medo de fracassar, do seu pessimismo. Então a ansiedade é uma doença séria, real, que eu e você estamos sujeitos a desenvolver, mas que graças a Deus nós podemos vencer essa ansiedade. E é essa a palavra que nós queremos trazer nessa noite. Como eu posso vencer a ansiedade? Talvez eu esteja falando com pessoas nessa noite ansiosas. Talvez eu esteja falando com pessoas nessa noite que têm sofrido de ansiedade. Eu queria trazer para você algumas armas para você vencer a sua ansiedade. Eu quero falar de duas coisas somente. Três coisas da parte psicológica, né, profissional, como psicólogo, e eu vou embasar depois essas três coisas da psicologia com a palavra de Deus, porque a Bíblia, ela traz mecanismos, ferramentas para que eu e você vençamos a ansiedade. Então, o primeiro conselho que eu te dou, na parte psicológica, antes da gente entrar na parte espiritual, primeiro na parte psicológica, como vencer a ansiedade? Primeiro, descubra e depois evite os gatilhos da sua ansiedade. Isto é, aquelas situações que desencadeiam a sua ansiedade. Primeiro, você precisa descobrir o que desencadeia a sua ansiedade. Tem pessoas, por exemplo, eu tenho visto muito isso, né, no consultório, pessoas que desenvolveram uma ansiedade, uma crise de pânico assistindo jornal. Então, se assistir noticiários na TV vai estar aumentando a tua ansiedade, está gerando medo, angústia, pânico em você, então você tem que parar de assistir jornal. Se fazer qualquer outra atividade se está com determinadas pessoas ou em determinados lugares, vai aumentar a tua ansiedade, então você tem que evitar essas pessoas e esses lugares que estão te fazendo mal, que estão gerando ansiedade em você. Se a ociosidade é ferramenta para que você comece a ter pensamentos ansiosos, catastróficos, então você evite ficar ocioso, ociosa, você faça alguma atividade dentro de casa, evita ficar com a mente ansiosa. Já existe um jargão popular aí, né, que diz, né, que mente vazia é oficina do diabo. Isso é uma verdade, né? Quando a gente fica com a mente vazia, sem fazer nada, de perna para o ar, nunca vem pensamentos agradáveis na nossa mente. Então descubra quais são os gatilhos da sua ansiedade e evite esses gatilhos. A segunda coisa, não alimente pensamentos desagradáveis que são geradores de ansiedades em você. Muitos pensamentos vêm na nossa mente para gerar ansiedade, pensamentos catastróficos, medos antecipatórios, né? Porque o ansioso, ele sofre por antecipação. O ansioso, eu costumo dizer, né, que ele vai para o velório sem ter defunto no caixão. Ele vai para o velório primeiro, o defunto nem chegou no caixão ainda, ele já está no velório chorando, né? O ansioso, ele sofre por antecedência, né? Então, uma outra orientação psicológica para você é que você vai descobrir que essa orientação psicológica, ela é bíblica, né? É nós não alimentarmos pensamentos catastróficos, ansiosos, que vai nos fazer mal. Por que eu estou falando não alimentar? Porque eles vão invadir a nossa mente, queira você ou não. Queira você ou não, sem que você queira, os pensamentos simplesmente invadem a nossa mente. Nós não temos como controlar a chegada dos pensamentos na nossa mente. Só que nós podemos impedir que esses pensamentos fiquem na nossa mente. Nós podemos não alimentar esses pensamentos. Você tem a chave do seu hospício, mas ninguém. O seu hospício é a sua mente. Só você tem a chave do seu hospício. Então só vai ficar na tua mente quem você queira que fique na sua mente. Se ficar lembrando de uma situação desagradável que aconteceu com você, aumenta a tua ansiedade, deixa você mais triste, irritada, então não fique alimentando esses pensamentos. Quando esses pensamentos chegarem, você deleta esses pensamentos, você substitui esses pensamentos por outros pensamentos agradáveis. Se estiver perto de alguém, puxa assunto com alguém, comece a conversar um assunto agradável. Que aí você vai ver que você vai conseguir driblar esses pensamentos ansiosos. E pratique, né, atividade física também. Todo ansioso, ele precisa praticar atividade física, porque a atividade física já foi comprovado cientificamente que ela
desenvolve, né? Ela produz, né? Faz com que os hormônios da endorfina, da dopamina, hormônios que combatem a ansiedade, ele se desenvolva no organismo. Então a atividade física é um remédio natural contra a ansiedade. Todo ansioso, ele precisa desenvolver atividade física. Então grave essas 3 orientações, né? Descubra e evite os gatilhos, não alimente pensamentos desagradáveis, né? Deleta eles, substitua por outros pensamentos, distraia-se, converse com alguém, se distraia, não fique ali imersa, mergulhado naqueles pensamentos ruins que estão na sua mente. Agora, o que a palavra de Deus ela traz para nós vencermos a ansiedade? Ela também vai ratificar as orientações acima. Eu quero que você abra a palavra em Mateus capítulo 6. Siga as orientações da palavra de Deus para você vencer a sua ansiedade. A Bíblia, ela tem o remédio para nós vencermos a nossa ansiedade. Primeira coisa, primeiro remédio da Bíblia para nós vencermos a ansiedade: tente viver o presente, tente viver o aqui e o agora. O ansioso que fica sofrendo por antecipação pelo futuro, diferente do depressivo que fica remoendo o passado ruim. E Jesus vai orientar, como o maior psicólogo que já existiu, que nós devemos viver o presente, o aqui e o agora. Não devemos nem ficar remoendo as coisas ruins do passado e nem sofrer por antecipação por algo que ainda não aconteceu. Devemos viver o aqui e o agora. Se hoje é dia 3 de maio, vamos viver o hoje, dia 3 de maio. E Jesus vai falar isso aqui em Mateus 6,34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então Jesus está falando: não andeis ansiosos, inquietos pelo dia de amanhã, porque o amanhã já vai trazer os seus problemas. Basta cada dia que a gente vive os problemas do dia. Então a Bíblia ela traz a mesma orientação que a psicologia traz, que é nós vivermos o presente, que é nós não sofrermos por antecipação pelo futuro, não remoermos o passado, nós vivemos o presente, o aqui e o agora, como a Bíblia diz no livro de Salmo: este é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos nele. Se alegre, se regozija em cada dia de vida que você tiver aqui na terra. É para você se alegrar e se regozijar no Senhor. Segunda coisa, não alimente pensamentos catastróficos, ruins, que vão afetar o seu humor, a sua vida espiritual, a sua ansiedade. A Bíblia diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então a Bíblia diz, né, a gente até brinca, né, a Bíblia é cognitivo-comportamental, porque a Bíblia diz que nós devemos trazer à memória as coisas que nos dão esperança, as coisas que nos deixam bem. Devemos evitar todo pensamento que nos faça mal. Jesus falou isso, e o apóstolo Paulo também falou isso aqui em Filipenses 4:8, quando o apóstolo Paulo fala: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A Bíblia diz que a nossa mente tem que estar ocupada de coisas agradáveis, amáveis, de coisas boas. Nós não devemos alimentar nossa mente, ocupar nossa mente com pensamentos, lembranças que nos fazem mal. Terceira ferramenta da palavra de Deus para nós vencermos a ansiedade também está aqui em Filipenses capítulo 8, versos 6 e 7, diz assim. Capítulo 4, desculpe, Filipenses 4, versos 6 e 7, diz assim: e não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A Bíblia diz: a terceira ferramenta para nós vencermos a ansiedade é nós orarmos em cima
das nossas preocupações, medos e pensamentos ansiosos. A Bíblia diz que nós temos que pegar todas as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas ansiedades e apresentar diante de Deus em oração. As suas preocupações, os seus problemas, os seus medos, não é para te tirar o sono, não é para você ficar o dia inteiro pensando neles, não. A Bíblia orienta eu e você que nós devemos pegar toda a nossa inquietude, as nossas preocupações, os nossos medos, a nossa ansiedade e apresentar diante de Deus em oração. A oração é a chave para nós vencermos a ansiedade. O apóstolo Paulo está falando aqui que a oração, ou ações de graças, quer dizer, nós não somente vamos apresentar na oração, né, as nossas preocupações, as nossas necessidades, mas nós também na oração vamos agradecer a Deus por todo o bem que Ele tem nos feito. A Bíblia diz que nós temos que orar também com ações de graças. Seja grato. A sua oração não deve conter somente necessidades suas, socorro de Deus, não. A oração também, as nossas orações devem conter também gratidão. Deus, obrigado pela minha família, obrigado pela minha casa, obrigado porque eu tenho que comer hoje, obrigado pela minha cama, obrigado pela minha saúde, obrigado porque eu estou vivo. Senhor, muito obrigado. A oração, ela é uma ferramenta fundamental para nós vencermos as nossas ansiedades. Então, primeira arma, viva o presente, conforme Jesus ensinou. Segunda arma, o que Jesus, o apóstolo Paulo falou: ocupe na sua mente só pensamentos que venham te deixar bem, agradável. Lembra do Antigo Testamento, do profeta, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Jeremias já falava isso. E por último, para nós encerrarmos a palavra nessa noite, tenha fé e descanse no cuidado de Deus sobre a sua vida. É isso que Jesus falou aqui em Mateus 6, quando ele fala sobre a ansiedade. Ele está falando que eu e você temos que descansar, ter fé, que Ele, o Senhor, Ele cuida de nós, as nossas vidas estão sob as suas mãos, sob os seus cuidados. Quantas pessoas estão desenvolvendo pânico, ansiedade, medo, fobia por causa dessa pandemia, do coronavírus, e a gente se esquece que nada, a Bíblia diz que não cai um fio da nossa cabeça se não for permissão do Senhor, não cai uma folha de árvore no chão se não for propósito do Senhor. Amados, Deus não perdeu o controle da história, Deus não perdeu o controle da humanidade, Deus não perdeu o controle da tua vida, da tua família, do seu povo. Tudo está nas mãos do Senhor. Descanse no cuidado de Deus, na bondade de Deus, na soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. E é isso que Jesus vai falar aqui em Mateus capítulo 6, a partir do verso 30. Jesus vai falar assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançado no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé, porquanto não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, ou vamos pegar coronavírus, ou vamos morrer. Porque as pessoas que não conhecem a Deus é que se preocupam com essas coisas, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas as demais coisas vos serão acrescentadas, que todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está nos ensinando que eu e você temos que ter fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu e você temos que ter fé e descansar em que Deus cuida de nós, que Deus tem cuidado de nós, da nossa casa, da nossa família. Amados, eu quero orar pela sua vida. Você que tem sido atacado por essa doença terrível que é a ansiedade. Jesus pode curar a ansiedade, a depressão, o pânico, como Jesus pode curar também problema de vista, de surdez, de pele, de estômago. A Bíblia diz que nós, quando estivermos doentes, nós temos que orar, que a oração da fé salvará o doente. Muitas vezes Jesus cura através da oração da fé. Outras vezes Jesus cura
usando homens para nos abençoar, remédios, tratamento, e outras vezes Jesus até permite que a gente passe por uma determinada enfermidade, mas Ele, nos sustenta na enfermidade. Mas a recomendação bíblica: está alguém doente entre vós? Ore. Então nós temos que orar pela nossa vida, para que o poder de Deus seja manifesto na nossa vida, para que nós possamos vencer essa ansiedade que muitas vezes tira o nosso sono, atrapalha nossos relacionamentos, afeta a nossa vida espiritual, afeta a nossa fé, mina a nossa fé, confiança em Deus. Feche os seus olhos, nós vamos estar orando nesse momento, e logo depois da oração nós vamos estar participando da ceia do Senhor, eu aqui e você aí na sua casa já deve ter separado aí o pão, o cálice, para poder participarmos juntos da ceia do Senhor. Jesus nos deixou duas ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor, e nós continuamente temos que estar fazendo isso. Vamos orar, coloque as suas preocupações diante do Senhor agora, os seus medos, a sua ansiedade, coloca diante do Senhor. A Bíblia diz que quando nós apresentarmos diante de Deus as nossas orações, a Bíblia diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Quando nós entregamos as nossas preocupações a Deus em oração, a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz que a paz de Deus transborda a nossa alma. A nossa mente, o nosso coração, ele é inundado por essa paz de Deus. Quando nós oramos, apresentando diante do Senhor as nossas preocupações, as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas necessidades, lutas, tribulações, apresente diante do Senhor. Porque o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Pai querido, nós bendizemos o Teu nome por essa noite, Deus. Pai querido, nós pedimos a Deus que o Senhor esteja visitando cada lar, cada família, cada pessoa que ouviu essa palavra nessa noite. Senhor, eu não conheço, Deus, a maioria delas, ó Pai, mas uma coisa eu sei: o Senhor é um Deus onipresente. O Senhor está aqui no nosso meio nessa noite, e o Senhor se manifesta poderosamente em cada lar, em cada família, em cada casa, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, visita cada família agora, visita cada pessoa na qual essa oração está chegando, Senhor. Pai, que o Senhor haja no sobrenatural do Senhor, que o seu poder seja manifesto na vida dessas pessoas. Ó Deus, em nome de Jesus, visita aqueles que não estão conseguindo dormir, não estão conseguindo ter paz, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, possa guardar as mentes e os corações em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, Deus, esteja curando as ansiedades, Senhor. Ó Deus, o pânico, Senhor. Ó Deus, as doenças emocionais. Senhor, coloca fé nos corações. A Tua palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E o Teu povo ouviu a Tua palavra. Então que o Senhor possa estar acrescentando fé, Senhor. Essa fé que gera confiança. Essa fé que descansa. Essa fé que crê, que acredita que a nossa vida não está como um barco à deriva, mas a nossa vida está nas Tuas mãos. Ó Deus, nos faz descansar em meio às lutas, à tribulação, em meio a essa pandemia do coronavírus. Nós podemos descansar em Ti, porque sabemos que o Senhor é quem cuida de nós, sabemos que o Senhor é um Deus que segura na nossa mão direita e fala para nós: não temas que eu te ajudo. Ó Pai, em nome de Jesus, Deus, esteja abençoando, trazendo a paz do Senhor aos corações, e que o nome de Jesus seja glorificado em cada vida, em cada alma.